Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao programa Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebits. E hoje nós vamos falar sobre a verdade sobre os céus de 2023. Você quer falar dar uma palhinha sobre o tema, Walter? Claro, boa noite para você, Cris, boa noite a todos que estão aqui ao vivo. É uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui de novo nessa sexta-feira para falar com vocês. E saindo, inclusive, não do foco, porque o foco continua, mas saindo um pouco até dos temas que a gente aborda aqui, vamos falar hoje um pouco sobre ufologia. Por quê? Porque as pessoas que acompanham o nosso programa aqui merecem esclarecimentos, as pessoas estão perguntando sobre o que está acontecendo de fato. Nós vamos, aí para frente, gravar uma live do que o que significa consciência e ufologia, qualquer relação que tem uma coisa com a outra, né? E o quanto isso é importante prestar atenção. Então, mas por conta disso, hoje nós escolhemos aí falar desses acontecimentos, porque esses acontecimentos estão, assim, na raia do ridículo, tá? De subestimar a melhor inteligência humana. Então, isso precisa ser dito, precisa ser repetido, esclarecido, né? Então, nós escolhemos o tema aqui para esclarecer quem nos escuta aqui, para que o pessoal não só fique tranquilo, como saiba realmente o que está acontecendo e o quando acontecer, se é verdade ou não. Então, é um pouquinho disso aí. Bacana. Bom, para quem não sabe, o Walter é um agente transformador da sociedade, é professor de Direito em universidade e compartilha afetuosamente toda semana esse trabalho com a gente e também no Cron TV, onde ele tem o programa dele, Acendendo Você, todas as quartas-feiras. Nosso querido Walter, nosso agente transformador. Walter, o que está acontecendo que nos últimos dias recebemos notícias sobre o combate e a destruição de objetos voadores não identificados? Bom, inicialmente, né, para a gente começar a falar do tema, eu já deixo alerta para todos aqui. Nada que venha informado sobre isso dos governos atuais é confiável, tá? Então, é assim mesmo, é radical. Absolutamente tudo que se receber de qualquer governo, de qualquer canto do mundo, neste momento, é falso, como sempre foi. Os governos nunca tiveram interesse de esclarecer para as pessoas ou que as pessoas tivessem um contato direto com um ser que não seja do planeta ou com esses assuntos. Então, e isso não vai começar agora, especialmente agora, onde ainda existe um apagar das escuridões, né? E hoje, muito menos, você vai ter honestidade, porque aqui eu estou falando uma coisa muito simples. O que vem dos governos não é honesto, é mentira, de todas as formas. Então, a coisa toda começa por aí. Então, a mídia aberta, seja o que for, trouxer sobre esse assunto não vai estar falando a verdade. Inclusive, estão passando ridículo, porque uma infinidade, centenas, milhares de pessoas já sabem muito sobre ufologia, para ser enganado, assim, de forma rasa, num jornalzinho aí de 7, 8 horas da noite, falando um monte de bobagens. Então, eu estou sendo muito incisivo e, claro, bobagens a respeito desse assunto, tá? E o que está acontecendo, ou aconteceu nesses dias, que foi publicado como, né, que derrubaram, que fizeram e que não fizeram. Isto, primeiro, né, os objetos possivelmente aí, supostamente atingidos, não são de fora do planeta. Eles são produzidos aqui. Ah, mas são desconhecidos, sim, são desconhecidos porque nós estamos no mundo das mentiras e muita coisa está sendo feita aqui no planeta para depois ser chamada de OVNI, para jogar no céu. Então, o que vocês viram aí nesses últimos dias é o tiro ao prato. Ah, joga lá em cima um bagulho lá, eu vou dar um tiro para dizer para todo mundo que nós estamos brigando com extraterrestres. É isso mesmo, tá? É deste jeito, tá? Então, vocês que estão em despertar, que estão despertos, precisam saber disso, apaziguar o coração, ficar em paz com o assunto, porque é isso que eles estão fazendo.
Tá? Então, não é nada sério, não são seres de fato, e no curso da live vocês vão entender o porquê, quem é que de fato poderia, né, ser de fato um extraterrestre. Agora, alguém pode chegar, mas como, Walter, você diz que isso não é extraterrestre? Sim, gente, tem uma linhagem de extraterrestres negativos que comunga com os governos na parte oculta de que ninguém pode saber de nada. Então, pode sim ser, se quer chamar eles desse jeito, mas eles estão aqui na Terra há muitos anos, aprontando de montão, usando o ser humano como objeto de experiência, abusando, interferindo nas lideranças. Por isso que, sobre isso, nesse momento, onde vem pela mídia aberta ou pelos governantes, é tudo mentira, é tudo falso. Tá? Então, isso daí é mais uma coisa de falsa bandeira. Tá? Então, o que aconteceu, primeiro, eu chamo de vergonha alheia, porque eles ainda subestimam as pessoas, uma boa parte não prestou atenção, não se interessou, então agora está aí na dúvida, está fazendo perguntas, está achando que isso tem alguma coisa a ver, não tem, tá? Eu vou falar no curso da live aqui, vocês vão saber por quê, porque é impossível ser o que eles estão dizendo que é. Olha, Walter, eu queria fazer só um adendo, que eu achei bastante interessante esse tema vir à tona, porque na época que eu comecei para a televisão, que foi em 1988 em diante, nós éramos ridicularizados falando desse tema. Todas as pessoas que diziam que tinham algum tipo de experiência com esses seres, éramos... Aí, de repente, do nada, porque eles não vieram falando nada no decorrer desses anos todos, aparecem vários discos voadores, interferem no espaço, no pseudo-espaço aéreo nosso, e eles vão lá, dão um tirinho e derrubam OVNIs que transpassam buracos de minhoca, que ultrapassam o multiversos aí, entendeu? Então, sabe, é tão ridículo tudo isso que a mídia está colocando, que realmente a gente tem que realmente tirar todo o crédito mesmo. Você tem toda a razão, sabe? É absurdo, né? Na verdade, eles querem criar um outro pânico, que deixa isso muito claro. Eles querem criar um outro pânico, pelo jeito. Ô, Walter, é possível que uma máquina terrestre, como um avião, possa destruir um OVNI? Não, absolutamente não. Em primeiro lugar, uma espaçonave extraterrestre, ela sai de 0 a 40 mil quilômetros por hora em frações de segundo, em qualquer direção. Um avião Zeco nosso, caça, o suprassônico, ultra não sei o quê, que custa aí os nossos milhões ridículos, porque não tem por que custar tão caro, mas custa, ele só anda em linha reta, ele só tem uma trajetória linear. Então, como é que, desculpa aqui, eu estou sendo cáustico e até um pouco grosseiro, mas é necessário para enfatizar. Como é que um bagulho tecnológico terrestre vai conseguir combater algo real desta natureza com esse nível de tecnologia? Né? Por outro lado, um ser que atravessa o universo, que passa dimensões, como bem a Cris acabou de colocar, ele não vai ser estúpido de ficar parado no ar para levar um tiro. Então, como eu disse a vocês, é tiro ao prato. Eles jogaram o troço para cima, passa lá com o avião e mete bala. E vão dizer que é alguma coisa da natureza como publicaram. Então, gente, isso é palhaçada mal feita, tá? A teatralidade caiu a máscara, não dá mais para disfarçar, não dá mais para fazer piadinha, holograma, projeto Bluebeam, toda essa baboseira, tá mais do que aparente. Pior que isso foi o que aconteceu lá nas torres lá de Nova York. Isso aqui é mais palhaçada do que aquilo. Eu não posso nem tocar no nome aqui, porque senão a gente vai ter consequências, mas todo mundo sabe. Aquilo lá foi, né? Isso está sendo mais do que revelado, não vê quem não quer. Só que eles continuam com essa brincadeira, subestimando as pessoas. Verdade. Então, assim, não tem como a maior tecnologia terrestre entrar em embate com alguma coisa que vem do universo, tá? Eu não estou superestimando, não estou endeusando, prestem atenção. É fato, é ciência, é tecnologia, isso não é endeusamento, não. Até porque, né, toma cuidado, porque, sabe, abusar da paciência deles, a paciência deles também acaba. Agora, eles
eles saem de 40 mil quilômetros por hora para zero, estacionam, olham a área, atiram para onde eles quiserem com uma tecnologia que não sobra nem o cabelinho. Tá? Então não tem como isso prosperar nessa infantilidade que estão colocando para a população da Terra, que estão falando para as pessoas. Isso é infantil. Isso é infantil. Então não tem. Ah, deram o tiro lá, viram o negócio, né, caiu, tal. Tira ao prato, joga o prato para cima e atira. Isso já se fazia no Velho Oeste. Lembra lá nos filmes de cowboy? Não tinha lá o festival de tiro ao prato, o cara jogava, o outro atirava. É o que eles estão fazendo. E não tem graça. Isso é um desrespeito com o ser humano. Fala, desculpa. Desculpa eu te cortar, mas eu estive na noite, no lançamento do livro do Osiris Silva, que era ministro, né, da Defesa. Eu não sei se você lembra dele, que ele foi interceptar 21 OVNIs em cima de São Paulo. Ele falou exatamente o que você está dizendo agora, que quando ele pensava em chegar perto do OVNI para interceptar, o OVNI já tinha desaparecido. Ele falou assim, parece que eles estão lendo o pensamento da gente, tamanha a velocidade que eles tomam. E quando nós pensávamos em interceptar, em cima de São José dos Campos, que foram 21 caças que foram atrás, né, deles, eu lembro claramente o Osiris Silva falando isso. Ele estava na noite oficial que ocorreu isso, e depois ele lançou um livro chamado A Noite Oficial dos OVNIs, e eu estive no lançamento do livro, tive a oportunidade de tirar fotos com ele. E ele fala exatamente o que você está dizendo agora. Veja bem, e é uma pessoa que é da aeronáutica, né? Da defesa do país, Sim. né? Então, assim, Sim. Agora, de repente, do nada, o assunto de OVNIs vem à tona, apareceu 3, como se fosse assim, apareceu 3 OVNIs, um aqui, outro na China, outro não sei aonde. Então, assim, é muito estranho, né? Muito estranho. Vamos ver o que eles querem só para, assim, um pequeno adendo, mas sem entrar nesse tema, porque esse tema é complexo, mas só para dar uma lembrança, isso não é de hoje. A Segunda Guerra estava se usando essa tecnologia. Sim, Foo Fighters, né? Por que aconteceu tantos fatos, né, sobre a Segunda Guerra que não se explica até hoje? Porque estava se usando essa tecnologia, só que para o mal, né, existia ligações escuras ali, tem toda uma outra situação. Sim. Mas eu lembro muito bem de relatos lidos da época que um determinado avião, chamavam de avião, mas não sabiam que não era avião, porque as pessoas eram informadas como... Mas um aviador de determinada força militar da época abatia 60 a 50 aviões da outra força que não tinha a mesma tecnologia. E não era avião, gente, claro que não, só que isso era informado para as pessoas, as revistas da época. E eu falo isso um pouco de cátedra, porque eu me liguei a uma geração do começo do século XX. Faltou gerações no meio do meu caminho existencial, então eu falei com muita gente antiga, gente que lia jornal, que lia revista, que viajava nos anos 40, que viu as coisas acontecendo e que sabia dessas notícias e falava. Só que eles não sabiam, claro, que aquilo não era aquele que conseguia combater 50, 60 aviões da outra força, não era um avião. Sim. Então, gente, vamos, né, nos ajudar a entender isso e mostrar para essas pessoas que subestimam a inteligência do ser humano, para elas, né, mudarem o discurso. Então, vim perguntar para quem sabe, tem mais lógica, o que é a verdade, porque estão falando só, né, coisas falsas. Ô, Walter, qual a finalidade, então, dessa agressão contra algo que a humanidade nem sabe o que é? Subestimar a inteligência das pessoas, como eu acabei de falar. Por que agora vem a pergunta, por que de repente aparece o tal do objeto, e eles vão lá e derrubam esse objeto? Qual a finalidade? Quem é esse objeto? Por que fizeram isso? Houve algum contra-ataque? Houve algum tipo de comunicado? Não, simplesmente bateram. Quer dizer, a gente vai continuar sendo ser humano rude e grotesco, que porque você não conhece, você mata, você derruba. É assim que a gente vai ser. Sempre. É isso que eles estão querendo, é isso que eles estão querendo falar. Eles usam uma tecnologia de mais de $1 bilhão aí, que é um avião, $1 bilhão não, mas mais de 1 milhão, né, que é um avião,
que dizem que tem todo um poderio militar e tudo mais, que alguém mandou fazer e tudo mais, mas não tem a menor justificativa, porque você só ataca algo que te agride. Então, mais uma vez, isso explica a teatralidade, a palhaçada que estão fazendo. Dizem que esse negócio aí foi ordem lá da marionetinha lá, né? Da outra marionete. Tem uma aqui agora e a outra está lá. Agora, por que ele mandou fazer isso? Ele não consegue falar o nome dele direito, ele não sabe nem onde ele mora. E mandou fazer um negócio desse, foi ordem dele. Ah, deu vontade, eu vi um negócio voando no céu, vou meter bala. Sabe? Nota como a coisa está indo numa direção absurda. É verdade. Que não faz sentido nenhum. Ô, Walter, existe a possibilidade desses eventos estarem relacionados aí com os escuros? Totalmente. Totalmente. As tentativas das tentativas das tentativas, né, de causar, de criar uma situação. Isso daí é o início, né, da tentativa de mostrar para o leigo, para a pessoa que não se esclarece, que não se interessou pelo assunto e não se interessa, que nós sofreremos hostilidades vindas de lá. E a partir disso, nós vamos nos submeter a uma vontade única no mundo, que é a nome. Eles querem fazer isso. Isso aí mesmo. Eles querem fazer isso. Então, isso é o início de um processo de promoção do caos. Agora, eu tenho uma notícia extremamente boa, que é exatamente eles, que não são combatidos por nós de jeito nenhum, que não estão rindo na nossa cara porque eles têm uma ética e um conceito espiritual diferenciado do ser humano, então eles não acham graça na estupidez de um ser inferior como estamos nos comportando. Pior é isso, nós não somos inferiores a eles, mas estamos nos comportando de forma inferior devido ao nosso apagar de consciência, nossa inconsciência. Mas isso também eu chamo a atenção de vocês que já nós vamos melhorar, nós vamos ter condição de ser um pouco mais, vamos dizer, menos vergonhoso nessa relação que a gente tem com o universo e com as coisas. Agora, eu vou deixar a notícia para vocês, vinda deles, eles que passaram essa notícia. Não vão conseguir criar esse caos. Não vão conseguir convencer a Terra desta relação negativa. Eles mesmos disseram que, na medida que isso for tomado a conta da mente das pessoas, eles vão entrar e interferir. E aí eu peço que aqueles que são realmente ultrajantes na sua consciência e nessa forma de ser, que se cuidem, porque, assim, ninguém tem paciência infinita no universo. Até agora, eles estão colaborando, eles estão trabalhando, eles estão aguardando, eles estão oferecendo informações e participações e incentivo para que a gente acorde. Mas quem não acordar e começar a abusar, inclusive colocar eles contra a própria humanidade, eles vão agir. Aí sim, aí eu já nem vou entrar no mérito, porque aí até eu desconheço o que possa acontecer. Mas a verdade é que a escuridão quer isso, quer que todo mundo entenda que nós, em algum momento agora, para 2023, aí para frente, vamos receber uma interferência negativa lá dos galácticos, e vai ter que se criar uma defesa e tudo mais, isso é tudo mentira, tá? Então, deixa bem claro para o pessoal não cair nesse engodo, porque aí vai ser gasto fortunas, enquanto existe ainda a fome, existe ainda povos que precisam de uma assistência, seja de educação, de estrutura, de tudo mais, eles gastando aí, brincando de aviãozinho, um troço que custa aí milhões, quando eles falam, combustível e tudo mais. Então, gente, é necessário prestar atenção. O que significa para a nossa humanidade esses eventos, Walter? O falso, Então, é o falso. Eu aproveito essa pergunta para reforçar tudo que eu disse até agora. Esses eventos agora é o falso. Porque a relação que nós vamos ter com efetivamente OVNIs, que de fato forem OVNIs, naves, não será de combate, não será de conflito. Isso está mais esclarecido, mais explicado. Não será de conflito, não será para isso. É bem possível que se crie falsas relações
de imagem para eles ficarem matando eles mesmos ali, um atirando no outro, que é o teatrinho que eu expliquei desde o início. Agora, de fato, o que significa para a humanidade é que tem que acordar, que tem que entender que não estão falando a verdade para as pessoas, que não estão esclarecendo, tá? Que existe sempre aquele pacto das mídias com os governos, com tudo mais, para enganar as pessoas. Então, todos estão que permitirem estão sendo enganados. Ô, Walter, como uma nave de verdade se locomove nos céus do planeta? Um avião, mesmo sendo militar, ele tem condições de enfrentar com êxito algo desse tipo? Não, porque, né, eu fiquei muito empolgado, já falei até de posicionamentos e movimentos e velocidades, é aquilo que eu já comentei um pedacinho com vocês. Qualquer objeto que se materializa no nosso espaço-tempo aqui para se locomover é de zero a 40 mil quilômetros em frações de segundo. Com esse tipo de mobilidade, com esse tipo de velocidade, com esse tipo de ação possível, não tem. O avião só anda em linha reta. Para o avião fazer uma elipse, ele tem que andar quilômetros e dar a volta. Até ele fazer isso, né, aquele que ele possivelmente vai atacar já destruiu ele 10 vezes. Verdade. Então, aqui, se o pessoal gosta de um bang-bang aí no céu, né, é só avião contra avião. Então, assim, o ser humano contra ele mesmo. Agora, quanto a alguma coisa que vem de fora, esquece. Esquece. Vai passar vergonha. E eles não vêm aqui para isso. Eles não vêm aqui para falar, vou pegar aquele mosquito lá de aço, aquele troço lá, e vou... Não, eles se defendem, eles se protegem. Obviamente, por quê? Porque a superioridade deles no uso da energia, da vibração, da frequência, né, não depende do que a gente depende. Nós estamos ainda comemorando o advento de um calhambeque chamado carro elétrico. O pessoal está comemorando esta porcaria. E eu vou falar para vocês por que é. Sabe, um negócio que está obsoleto de todas as formas. Não tem... Carro elétrico é uma coisa que sinto muito. Sinto muito. É quase que querer vender geladeira querosene. Não, vamos usar agora a geladeira querosene, como a nossa avó tinha, a nossa bisavó tinha. É isso, é geladeira querosene. Carro elétrico é um negócio, sabe, absurdo, absurdo. O passivo ambiental que esse troço cria é inimaginável. E eu publiquei um negocinho aí na internet aí recentemente. Na Europa, publicaram que até 2025, sei lá, tem um prazo aí, eles vão adotar apenas esse tipo de veículo lá. Só que a energia deles é a carvão. Eles produzem energia elétrica com carvão, com gás. Então, que ambiental é esse? Um conjunto de baterias para um carro elétrico, quando aquilo se torna obsoleto, você tem que jogar fora. Quero ver, reciclar esse troço. Uma bateria de carro elétrico não é essa bateria comum que a gente usa aí no carro, é uma outra tecnologia, são outros metais pesados, são outros elementos lá que existem, que é de difícil manutenção depois no sentido ambiental. Agora, por que isso, né? Até trazendo, não é o nosso tema, mas já que estamos falando um pouquinho de tecnologia e daquela que a gente não tem, por que estão falando tanto carro elétrico? Porque, mais uma vez, o ser humano vai ter que engolir uma matriz energética obsoleta e cara, que é a produção de energia elétrica. Porque os escuros estão em pânico, porque em breve a gente não vai pagar mais conta de luz. Se usar a patente de Tesla, que usa energia escalar, você não teria que pagar mais conta de luz. Agora, eles querem entubar, desculpa o termo grosseiro, entubar o carro elétrico no mundo para forçar as pessoas a utilizar a energia elétrica, como forçaram a utilização dos combustíveis fósseis, que tornou o ser humano dependente. Agora, o ser humano vai ser dependente do quê? De energia elétrica.
Que de ambiental não tem nada isso não tem nada de ambientalismo. Isso é uma forçação de barra, porque eles estão morrendo de medo de não saber o que fazer com a energia elétrica, produzida por princípios mecânicos, como a gente faz. Ou termomecânicos, né, que são as termoelétricas, que é pior ainda. Aí vem um continente lá, um representante, não sei do que lá, dizendo que agora na Europa só vai andar carro elétrico. Dá vontade de chorar quando a gente escuta isso. Aí o cidadão sai do outro lado do mundo com Learjet, gastando milhões em combustível, desce lá num congresso da ONU, de Davos, sei lá o quê, dá um discurso ambientalista lá, só que ele chegou lá poluindo o planeta inteiro, utilizando recursos que depois, né, a gente sabe que, sob o ponto de vista ambiental, não é nada saudável. Então, gente, a gente precisa começar a ver o que é a verdade e cobrar essa verdade, né, do mundo. Então, não caia nessa besteira, não, de engolir qualquer coisinha, não. Isso não é tecnologia, isso não é inovação. Esse negócio aí é como se raspasse o pauzinho na Idade da Pedra para fazer fogo. É assim que nós estamos. É nesse caminho que nós estamos. Agora, quando se usar energia escalar, que não depende de armazenamento nem de produção imediata dela, ou seja, basta você conectar o dispositivo que ele capta do universo a energia, aí sim você tem a sustentabilidade, você tem de fato, né, inclusive a justiça, porque a energia não pertence a ninguém. Ninguém pode pegar a energia e vender como eles fazem. Se a energia está disponível no universo, ela pertence a quem dela precisa fazer o uso. Verdade. Senão, de certa forma, já tem qualquer coisa parecendo com isso, vão cobrar o ar que você respira. Daqui a pouco você vai, para dar cada respirada, 24 horas, você paga imposto para respirar. Verdade. Ô, Walter, o que as pessoas precisam e devem saber sobre os extraterrestres neste momento? Que um extraterrestre, de fato, que tem uma relação conosco, é uma relação ética. E que tudo que se fala vindo das autoridades não vale nada como verdade. Isso as pessoas precisam saber. Então, quando de fato nós tivermos uma relação com eles, será uma relação ética. Muito, muito distante do que estão fazendo agora ou do que estão falando agora. Então, se um dia zombaram do assunto, se um dia trataram com escárnio e tudo mais, agora, né, o que a gente tem para trazer, porque quem se interessou pelo assunto, quem foi ridicularizado durante todos esses anos como nós, hoje consegue esclarecer, porque exaustivamente estudou o assunto, exaustivamente teve que entender como é que se processa. Não pensa que para nós também foi do dia para a noite a gente entender todo esse processo. Mas 20, 25 anos, 30 anos, tem gente há 50 anos falando desse assunto, é um tempinho que dá para aprender alguma coisa. E quem aprendeu de verdade sabe que o que está aí, o que está se falando aí, tudo é falso. Então, a relação deles conosco é uma relação ética e uma relação de progresso, de desenvolvimento. Só que a gente precisa melhorar um pouquinho, porque está difícil eles chegarem perto da gente, está muito difícil. Walter, há a possibilidade desse, então, teatro visto por todos como sendo algo preparado entre os escuros e extraterrestres escuros daqui do planeta? Deve ser, então, um teatro, é isso? É exatamente isso. Tudo que se refere à nossa força militar, força aérea, seja o que for, que envolver isso daí é um teatro. Por mais que te apresentem, olha lá, aquilo lá é diferente, tem forma de charuto, tem forma disso, foi pego ali. Aí eu vi essa semana que passou uma foto de alguma coisa estranha lá que não parecia nada. Claro, você pega qualquer bagulho ali, torce ele, faz, não sei, faz ele ser brilhante e tal, joga no céu, metralha o troço lá, cai no chão, você vai falar que é um OVNI. Ninguém vai saber o que é. Qualquer coisa que você lance no céu que ninguém sabe o que vai ser um OVNI. Só que existem, né? Só que uma coisa é um OVNI, outra coisa é algo honesto, e a terceira coisa, né, a relação que nós temos com quem quer nos comandar.
né? E eu digo comandar não são governos, porque sempre uma sociedade organizada vai ter um governo, para que nos comandar na forma que nós pensamos, sentimos e desejamos a vida. E o desejo maior deles é a nossa ignorância. Né? Mais fácil de comandar ignorantes, né? Muito mais fácil. Walter, concluindo, então, esse evento não passa de vergonha alheia. É isso? Sem dúvida. Não passa de vergonha alheia. Para quem sabe do que se trata, né, é ultrajante o que eles estão fazendo. É vergonha mesmo, é vergonha. Eu sinceramente, assim, é que, claro, o conceito de vergonha para quem, está na escuridão, o que que é? Está pouco se lixando, desculpa também a forma grosseira de falar. Eles não estão ligando, eles não ficam chateadinhos que a gente está rindo da cara deles, porque eles riem da gente o tempo todo também. Mas, vamos e venhamos, né? Quer falar sobre o assunto, vai estudar, vai ser honesto, vai trazer coisas verdadeiras. Não vem com esse assunto. Não vem discutir isso. Tanto que, assim, no círculo de pessoas que eu conheço, com respeito, a pessoa vem falar comigo e fala, é tudo mentira. Não, não é verdade. Não, mas eu vi, porque falou aqui, falou ali. Falei, então não me pergunta. Então acredita na televisão, acredita nas bobagens. Agora, você quer saber a verdade? Não estão falando para você. Ela ainda não veio. Não chegou ainda. Não pensa que você está informado ou estão te informando de alguma coisa. E o pior, né? Fazer tiro ao prato e colocar isso na televisão, desculpa. É feio. É feio. E o contribuinte americano que acorde, porque um avião daquele custa muito caro para subir. O salário de um piloto americano, com a responsabilidade que ele tem de uma nave daquela na mão, custa uma fortuna. E estão usando o dinheiro do contribuinte americano para ficar brincando de guerrinha, de videogame. Então também acorda, tá? Porque isso tudo tem um peso. Eu tenho mais uma pergunta, agora é uma pergunta fora da nossa pauta, de internautas. O que aconteceu na Síria? Foi usado o HARP ou foi um evento real de cataclisma mesmo? Pelos seus estudos. O que aconteceu lá não foi um evento natural. Isso é uma primeira coisa que tem que ficar claro. Eu já respondi isso numa outra oportunidade, que estão me perguntando bastante sobre isso. Estão perguntando bastante. E todo o território do Oriente Médio, a Síria, a Israel, o Egito, o norte da África, a Arábia, a Jordânia, todo aquele território é um território geodésico, sobre o ponto de vista energético vibracional, importante para uma série de situações. Existem portais de comunicação, existe interesse. O Egito Antigo não foi construído com tanta tecnologia, com tanta, né, detalhamento como existe até hoje, à toa. Aquilo não foi uma brincadeira, uma ideia que deu vontade. E até hoje nenhum arqueólogo sério consegue assumir como é que foi feito aquilo. Né? Um simples túmulo lá, alguma coisa, é feita com uma precisão, com corte das pedras e tudo mais, que é fantástico. Mas por que foi feito ali, naquele lugar? Por que se disputa territórios lá de uma forma tão intensa? Quando a gente olha para aqueles lugares, uma boa parte deles são desérticos. Você vai falar, nossa, não tem nem, né, uma vegetação assim, jardins, né, lindos e tudo mais, mas nem um local assim que geograficamente tem abundância de vegetais ou coisa e tal, é um lugar seco. E por que se luta tanto por aquilo? Porque lá existe um muro psíquico, emocional, para que as pessoas que estejam lá, ou as pessoas que entrem lá, não possam ter relação com essas conexões. Porque se as pessoas que estiverem lá se abrirem para, né, para esse tipo de conexão, elas transformam o mundo. Então, existe uma verdadeira barreira energético-vibracional, temporal ali, neste sentido, e aí começa a acontecer essas coisas que vocês presenciaram. Por que se retira tantas consciências de uma vez? Porque quanto menos consciências humanas dispersas estiverem lá, para a escuridão é melhor.
Isso tem uma razão de ser, uma razão muito profunda, muito complexa. E isso foi retirado por quê? Porque está balançando a sistemática da escuridão em relação às conexões, e lá é um ponto de conexão gigantesco. Uhum. E eu nem entro em detalhamento, porque aqui, né, dependendo de quem ouvir, pode até se sentir ofendido, dizer que, né, que a gente está ultrapassando aí uma linha talvez na visão deles, não na nossa, mas na visão deles de respeito, alguma coisa assim. Mas fato é que aquilo lá está bloqueado propositalmente por ser um local que tem uma importância enorme de conexão, portais, passagens, conexões de conhecimento, de energia, de troca de informação. Aí fazem isso, né? Bloqueiam isso dessa forma. E essa retirada recente, né, dessas consciências de lá, importou o quê, né, para eles? O desespero de que essas consciências contribuíssem com uma transformação não interessante para eles. Ao contrário do que muitos ficam questionando, que isso foi, tem gente aí, com todo respeito, né, da linha espírita, dizendo que isso é destino, que eles soterraram pessoas um dia. Não, desculpa, gente, né? Isso não combina né, com as razões de alguns fatos. Mas fato é que, dentro de outras razões, muito mais importantes do que ficar, né, questionando o porquê das coisas ou fazendo comparações, eles foram retirados dali porque eles estavam colocando em risco, sob o ponto de vista consciencial, interesses da escuridão. Entendi. Nossa, isso Simples dá uma outra assim. pauta, né? Isso dá uma outra pauta Dá. para a gente fazer. Bem complexa, e aí sim eu posso dizer que é de difícil entendimento, né? Mas isso permite sim se falar a respeito disso, porque uma das principais, aí, que sempre vem a pergunta, mas se você está dizendo que é um evento provocado, que interesse tinha, quem foi, de que jeito foi? Mas fato é que a grande questão em relação a isso está relacionado a essa questão específica aí, uma delas, né? Dentre outros, uma delas. Bom, o tema é Então, assim, ótimo. oi? O Desculpa. assunto é ótimo, dá mais de uma hora de reportagem aqui, né? Precisamos. Pode terminar, Walter, a tua coisa. Bom, resumindo, né, o que a gente tem para falar desse evento aí é algo desta ordem, né? Então, assim, o ser humano, ele vive num planeta onde, em determinados momentos, as pessoas estão nos lugares e acabam sendo sacrificadas em detrimento de sentimentos egoístas de outros grupos. Obviamente que quem provocou isso, quem trouxe isso, não pensem assim, mas eles vão arder. Não, eles sabem fazer isso, eles são capazes de fazer isso e continuam fazendo e vão fazer enquanto eles estiverem aqui. Agora, quer mudar tudo isso, mude você. Né? A gente sempre entra no mesmo ponto. Mude a consciência de colmeia, que vai ser a próxima live que a gente vai gravar na próxima sexta-feira. Consciência de colmeia. Se isso não for quebrado, nós ainda vamos ver muito desses fatos que ocorreram ao longo desses dias aí. Porque isso está relacionado a uma consciência de colmeia. Algumas existem no planeta, que estão promovendo esse tipo de coisa. Inclusive a que hoje ocupa o nosso país. O que ocupa o nosso país é uma consciência de colmeia gravíssima. E se quebra isso de acordo com a teia vibracional, que eu vou falar semana que vem. Se eu começar a falar agora, a gente vai ultrapassar o tempo aqui, vai emendar outra live. Então, vamos deixar para a semana que vem. Então, é isso. Agradeço aí a todos, agradeço o carinho da Cris, sempre aqui, de coração aberto, ao pessoal da TV Apática. E até a semana que vem, que nós vamos vir aí com esse tema, para esclarecer, que é uma continuidade, inclusive, do que a gente está falando. E na outra semana ainda tem mais um tema bacana que vai dar curso a tudo isso, vocês vão entender cada vez mais os acontecimentos de forma tranquila e poder refletir, porque também aqui a gente não é dono da verdade, a gente só traz uma forma de enxergar, né, o que a gente vem procurando enxergar há muitos anos. Obrigado a todos, obrigado, Cris.
Gratidão, Walter, doutor Walter, querido, meu amigo. Gratidão ao TV Galáctica, gratidão ao pessoal que nos assiste, que vai nos assistir. Um beijo no coração seu, Walter. Beijo, pessoal. Até o próximo Ponto Zero, programa do doutor Walter Trevitz. Até lá, pessoal. É. Tchau.